máscaras cirúrgicas é muito comum entre os japoneses, o que deixa a mulher da boca dividida passar despercebidas entre a multidão no Japão. Contam que a máscara esconde um enorme corte na boca, que se estende de orelha a orelha. Afirma que ela possui muitos dentes afiados, que só são exibidos quando ela tira a máscara do rosto. Quando a mulher da boca dividida encontra sua vítima, ela pergunta: "Você me acha bonita?" Se a resposta da pessoa for sim, ela retira a máscara e pergunta: "Mesmo assim?" Se a vítima der um não como resposta, ela terá sua garganta degolada. E se disser sim, terá o mesmo fim que ela. Dizem que antes da vítima responder a pergunta, ela arranca a máscara e mostra sua verdadeira face, que é uma boca enorme cortada de orelha a orelha e revela seus dentes afiados com uma língua enorme se contorcendo. Acredita-se que pode ter uma chance de você fugir dela, que é respondendo algo no meio termo, como se fosse: "Você é mais ou menos bonita", o que deixará a mulher da boca dividida confusa. Então isso dará tempo suficiente para você fugir dela. Algumas pessoas dizem que a origem da mulher da boca dividida é por causa de uma cirurgia plástica mal sucedida, ou até mesmo um acidente fatal de carro. De qualquer forma, se você acredita nessas coisas, tenha cuidado ao sair à noite no Japão. Este túnel foi construído em 1927 e 1928. O túnel tem aproximadamente 500 metros e pode variar, chegando a 444 metros, dependendo se você mede ele de dia ou de noite, sendo que o número 4 para a cultura japonesa é considerado como azarado, ou até mesmo pode atrair a morte. E sempre as histórias e relatos aumentam, porque toda pessoa que passa por ali acaba vendo alguma assombração ou até mesmo algo muito estranho. Os japoneses acreditam que essas assombrações são por causa da história de construção do túnel, que usou de trabalho escravo, mesmo isso sendo abolido do Japão. Por conta das péssimas condições de trabalho, muitos escravos acabaram sucumbindo, outros acabaram se acidentando, e até mesmo existiram aqueles que foram considerados improdutivos e foram executados. Então, acredita-se que a lenda é por causa que essas pessoas tiveram uma morte terrível, sendo assim elas não conseguiram se desprender desse local. Pessoas relatam que fantasmas podem ser vistos à noite nesse túnel. Eles podem até mesmo entrar no carro e assustar as pessoas, causando assim acidentes fatais. Também existe um espelho no túnel, e se você olhar para ele e ver um fantasma, sofrerá uma morte terrível. O Akamanta é uma lenda urbana japonesa sobre um espírito que assombra os banheiros públicos e escolares. Se você for ao banheiro, deve verificar se tem papel ou não. Se não tiver papel, pode aparecer uma pessoa e ela vai perguntar: papel azul ou vermelho? Se você escolher papel vermelho, você será cortado em pedaços até que suas roupas fiquem manchadas de vermelho. Mas se você escolher o papel azul, você será estrangulado até seu rosto ficar azul, ou até mesmo o corpo inteiro. A única resposta correta é dizer que você não quer papel, então o Akamanta te deixará sozinho. Em alguns lugares do Japão há uma versão alternativa para essa história, a qual o espírito pergunta se você quer uma capa ao invés de papel. Se você pedir capa vermelha, sua pele será totalmente arrancada. Se você escolher azul, seu sangue será todo drenado. Algumas pessoas acreditam que esse é um caso real. O Kiko era uma criança e tinha uma boneca, e essa boneca vestia um kimono. Ela era inseparável da menina. Porém, certo dia o Kiko morreu, e seu espírito voltou e acabou possuindo a boneca. Hoje em dia o cabelo cresce na boneca e ninguém sabe explicar isso. Devido a esses acontecimentos, a boneca acabou sendo guardada dentro de um templo, lá no Japão. Antes da boneca ser possuída, ela tinha um cabelo curto. Porém, ele acabou com... Antes de ser possuída, a boneca tinha um cabelo curto. Porém, com o tempo, ele acabou crescendo e agora está muito grande. Ninguém sabe como, mas o cabelo continua crescendo. E estudos científicos apontam que o cabelo talvez seja de uma criança. Essa é uma vila misteriosa que se encontra isolada de todas as outras aldeias japonesas. Até mesmo os japoneses têm dificuldade em encontrar essa vila, o que gera certa dúvida, ou até mesmo curiosidade, se ela realmente existe ou não. Algumas pessoas que afirmam ter encontrado dizem que já na entrada existe uma placa que diz: as leis constituintes do Japão não se aplicam mais aqui. Segundo alguns relatos, as pessoas vivem de uma forma extremamente estranha lá. Incestos, canibalismo e assassinatos são muito comuns por lá. Por alguma razão, nenhum aparelho eletrônico funciona lá. Há muitas lojas antigas, telefones antigos, mas você não vai conseguir chamar ninguém, porque nada disso funciona. Algumas pessoas foram para essa vila e jamais voltaram, mas as pessoas que voltaram relataram coisas extremamente bizarras.
Certo dia, durante uma excursão escolar, já dentro do ônibus de viagem, um professor resolveu contar histórias de terror para entreter seus alunos. Porém, quando ele começou a contar uma história que se chamava Cabeça de Vaca, os estudantes começaram a ficar com muito medo e pediram para ele parar de contar isso imediatamente. O professor estava em uma espécie de transe e não conseguiu parar de contar a história. Quando ele voltou a si, tanto o motorista do ônibus como todos seus alunos desmaiaram e estavam espumando pela boca. Não se sabe ao certo o conteúdo da história, mas alguns alunos não conseguiram parar de suar e ter calafrios. Outros acabaram falecendo alguns dias depois disso. Uma moça simpática teria caído nos trilhos do metrô e foi cortada ao meio pelo trem. Porém, ela nunca se livrou dessa mágoa e a raiva que sentiu por isso acontecer com ela. Então, mesmo sem as pernas, ela se move com o tronco rapidamente pelas ruas à procura de vingança. Se você for azarado o suficiente, ela pode cortar você ao meio com uma das folhas que ela traz consigo, e ao se mover ela faz o barulho tec-tec, apenas com os cotovelos e as mãos. Conta a história de uma elegante casa tradicional japonesa, pertencente à família Rimuro. Sua localização exata nunca foi confirmada, e costuma ser associada à prática de rituais ocultistas. Segundo a lenda, a família teria sido amaldiçoada, e para afastar o karma que a perseguia, realizava a cada 50 anos um ritual macabro de estrangulamento, em que uma jovem, isolada desde seu nascimento, para não comprometer o ritual, seria sacrificada brutalmente e as cordas com seu sangue protegeriam a porta da casa. O ritual deu certo por muitos anos, até que a jovem do santuário conheceu um rapaz e acabou se apaixonando por ele. Esse rapaz tentou salvar ela do destino, arruinando com todo o ritual. O chefe de família ficou desesperado com o futuro da família Rimuro, e no momento de loucura assassinou toda a família e cometeu suicídio com uma katana. Dessa forma, acreditava que protegeria eles da maldição. A lenda diz que até hoje os membros da família vagam pela casa buscando vítimas para realizar o ritual, querendo acabar com essa maldição. Marcas do crime ainda são visíveis para quem tem coragem de entrar na casa. Afinal, muitos visitantes são encontrados mortos de maneira bizarra. Dizem que quem se aventura atrás da história acaba amaldiçoado também. E se você tirar a foto na janela certa, ainda pode ver uma mulher de branco lá dentro.